Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire e estamos dando continuidade ao estudo da Revista Espírita, ano 1858. Para você que já nos acompanha, muito obrigada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E para você que está chegando agora, igualmente receba o nosso carinho, receba as nossas boas-vindas e aproveite e inscreva-se no nosso canal. Se você se inscrever, você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos, de todas as nossas aulas. Aproveite! E pode conhecer ainda as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Meus amores, meus queridos amigos, o que nós vamos estudar no dia de hoje? Nós estamos estudando o mês de maio de 1858. Hoje nós vamos ver o item que fala das metades eternas, palestras familiares de além-túmulo e o item O Espírito e os Herdeiros. Nesse primeiro item que fala sobre as metades eternas, nós vamos ter ali, nesse primeiro momento, as informações trazidas por espíritos desencarnados. Tá? Na verdade, as passagens aqui apresentadas não foram presenciadas, testemunhadas por Kardec. Não. Diz aqui que a passagem foi extraída de uma carta de um dos nossos assinantes, que encaminharam, esse assinante que encaminhou essa carta com essas informações para Kardec. E no primeiro momento, traz exatamente a informação de um espírito feminino que foi evocada, vamos colocar assim, pelo seu esposo. Ela faleceu e o seu esposo, que permaneceu encarnado, teve a oportunidade de, ao tomar conhecimento das manifestações espíritas, realmente comunicar-se com a sua esposa. E aí ele vai fazer algumas perguntas, exatamente no sentido de dizer o seguinte, que eu vou até ler para vocês. Ele pergunta o seguinte para ela: minha cara amiga, porque, a despeito do nosso amor, acontece que nem sempre tivemos o mesmo ponto de vista nas diversas circunstâncias de nossa vida comum, porque tantas vezes fomos obrigados a concessões recíprocas a fim de vivermos em harmonia. Vale ressaltar que quando ela desencarnou, ela deixou 6 filhos, mas que, mesmo tendo a presença dos filhos, ele se sentia num completo isolamento, sentia falta dela. E quando ele fez essa pergunta, ela respondeu o seguinte, ela disse que, na verdade, eles não eram o que ela chama aqui de metades eternas. Ela disse assim, não éramos nossas metades eternas. Então ela queria dizer que isso era o motivo pelo qual nem sempre eles tiveram uma relação tão boa, que havia ali pontos de vista diferentes, que eles precisaram fazer concessões recíprocas para viverem bem. Ela diz na resposta dela que ela diz assim, nós éramos bons e honestos, vivemos juntos e poderíamos dizer do melhor modo possível nesta terra, mas não éramos nossas metades eternas. Tais uniões são raras na Terra. Embora possam ser encontradas, representam um grande favor de Deus. Aqueles que desfrutam essa felicidade experimentam alegrias que desconheces. Então ela usa a terminologia metades eternas, tá? E aí, mostrando então, querendo dizer que conquanto eles fossem bons, honestos, não eram os espíritos considerados as almas gêmeas, as chamadas almas gêmeas, que ela utiliza o nome metades eternas. Tanto é que o ex-marido, o marido, enfim, viúvo, pergunta que onde está a metade eterna dela? E ela responde que é um pobre diabo que vive na Ásia
e que poderá unir-se a mim só daqui a 175 anos, segundo a vossa maneira de contar. E aí diz, vossa união será na terra ou em outro mundo? E ela diz que será na terra. Mas ela diz o seguinte, que ela não pode descrever bem a felicidade dos seres assim reunidos, desses seres que, na opinião dela, são as chamadas metades eternas. Aí ela responde, pedirei a Heloísa e a Belardo que te venham informar. Heloísa e Abelardo são dois espíritos que seriam, segundo a concepção dela, e devem ser esses espíritos afins. E aí, Abelardo e Heloísa vêm. E eles vêm explicar o quê? Aquilo que nós já sabemos e que a doutrina espírita nos orienta, que é o que consta da codificação. Que a ideia de metades eternas é uma ideia equivocada, que na verdade dá a ideia de que os espíritos são incompletos. Metade, como se um só estivesse completo quando estivesse junto ao outro. E aí, esses dois espíritos explicam que não, que na verdade ninguém nasce pela metade, todos nós somos individualidades, que na verdade nós não estamos fatalmente ligados a um espírito em especial, que seria a nossa outra metade, e que na verdade esses espíritos eles vão à medida que evoluem, à medida que crescem, vão criando afinidades no decorrer das experiências reencarnatórias, vão alcançando o mesmo grau evolutivo e com isso vão se tornando espíritos afins, simpáticos e fazem com que eles acabem, essa simpatia, essa afinidade se torna tão grande que é como se eles fossem almas gêmeas no sentido de afinidade, de espiritualidade, de nível evolutivo, de sentimentos, de pensamentos, de emoções. Então é isso que esses dois espíritos mais evoluídos vêm dizer. Então eles dizem o seguinte, amamo-nos com um amor sem fim, acima do qual só existe o amor de Deus e dos seres perfeitos. Vossas maiores alegrias não valem um só de nossos olhares e de nossos apertos de mão. E aí eles dizem que as almas não foram criadas em duplas, que se assim fosse, as almas simples, quando elas não estivessem em duplas, seriam imperfeitas, e nós, em nossa individualidade, não somos imperfeitos. Eles dizem, então, que foram criados duas almas distintas, mas que agora seguem sempre unidas, porque cresceram, evoluíram, se afinaram no decorrer das suas experiências e agora seguem unidas. Perguntam deles, as almas são todas destinadas a um dia se unirem a uma outra alma? E eles respondem, cada espírito tem a tendência para procurar um outro espírito que lhe seja semelhante. É o que chamais de simpatia. Perguntam deles ainda o seguinte, as almas, desculpa, meus amores, finalizam as perguntas para Heloísa e Abelardo e depois aí são feitas algumas perguntas para o espírito São Luís, exatamente para compreenderem melhor essas informações. E aí perguntam de São Luís, as almas que se devem unir estão predestinadas desde a origem a essa união? E cada um de nós tem em qualquer parte do universo a sua metade, a qual deverá um dia unir-se fatalmente? E aí a resposta, não. Não existe uma união particular e fatal de duas almas. Então ele diz que a expressão metade ela é inexata, porque se um espírito fosse metade de outro, dele apartado seria incompleto. E nós não somos incompletos, nós somos uma individualidade. Então ele diz assim, que na verdade os espíritos
perfeitamente simpáticos, e principalmente os espíritos evoluídos, à medida que eles vão criando essa simpatia, eles vão se unindo perpetuamente, vão realmente se aproximando cada vez mais. Então, ele diz assim: todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que chegaram à perfeição, porque nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, não é mais simpático àquele que deixou. Então, em matéria de imperfeição, eu posso ter um espírito simpático a mim na imperfeição. Mas se eu evoluo e ele permanece estacionário, percebem que a simpatia deixa de existir? Então, a simpatia só é permanente em relação aos espíritos evoluídos, porque a simpatia que existe entre os imperfeitos, ela se modifica à medida que os espíritos evoluem. Então, ele diz: dois espíritos simpáticos, pergunta-se a São Luís, dois espíritos simpáticos são complementos um do outro? Ou esta simpatia é o resultado de uma perfeita identidade? E aí ele diz, São Luís: a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de suas inclinações e de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Então, nós não devemos falar em metade, em completar o outro. São espíritos que se unem em função do que ele diz, perfeita concordância de inclinações e instintos, dessa identidade, dessa igualdade no grau de elevação, mas não porque são espíritos desde sempre fatalmente destinados um ao outro. Tanto que ele diz: dois espíritos simpáticos podem deixar de ser? Ele diz: por certo que sim, se um deles for preguiçoso. Fica na retaguarda, o outro ascende, e aí a simpatia que existia deixa de existir. Então, aqui ele finaliza esse item dizendo que precisamos rejeitar a ideia de que dois espíritos foram criados um para o outro. Não existe isso. E rejeitar a ideia de que um dia deverão unir-se na eternidade, depois de terem estado separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Ninguém é criado desta forma. Essas afinidades são construídas no decorrer das nossas experiências reencarnatórias, certo? E assim nós finalizamos as considerações que Kardec nos traz sobre as metades eternas. E aí adentramos nas palestras familiares de além-túmulo. Aqui são duas comunicações que chegam para Kardec também de assinantes, de pessoas, assinantes que encaminham para ele essas comunicações, mas de pessoas diferentes, e não apenas de pessoas diferentes, de médiuns diferentes também. Então ele coloca aqui: não conhecemos o interpelante de nenhuma das duas comunicações e nem o médium. Somos completamente estranhos a tudo isso. Mas ele diz que ele observa ali uma certa, realmente, uma similaridade entre as comunicações. Na primeira comunicação, na primeira palestra, o espírito de Mozart traz inúmeras informações. Foram feitas perguntas para ele e ele responde. Claro que nós não temos aqui tempo para falarmos de todas. Então, nós escolhemos algumas que nós entendemos mais interessantes, mais instrutivas, e nós vamos comentar sobre elas. Então, de início, ele já fala da sua comunicação, de como ele atua sobre o médium, dizendo que realmente o espírito do médium, seu corpo perispiritual, está desdobrado, desprendido da matéria, e isso permite que ele se comunique com o espírito do Mozart, tá? Então, o médium em desdobramento comunica-se com o espírito do médium e ele diz: faço a sua mão, a mão do médium,
a agir pelo poder que o meu espírito exerce sobre ele, mostrando aí a força que o espírito tem para que exista uma comunicação psicográfica, que nós já sabemos que pode ser mecânica, quando não passa pela mente do médium e depende mesmo da sua vontade, pode ser semimecânica, que existe essa atuação diretamente na mão, esse impulso na mão, mas passa também a mensagem pela mente do médium, e pode ser apenas intuitiva. Então aqui ele vem falando que age diretamente sobre a mão do médium. Bom, ele diz que esse processo de mediunidade, que pergunta, é feita a pergunta de em que termos positivos poder-se-ia anunciar a fórmula sintética desse fenômeno maravilhoso, dessa atuação, desse mecanismo da mediunidade. E a resposta de Mozart é: leis desconhecidas que não poderias compreender. A doutrina espírita, aos pouquinhos, vai nos mostrando como tudo isso se dá, mas ainda é realmente algo com o qual nós precisaremos estudar por muito tempo para termos o completo conhecimento de tudo. Pois vamos lá, vamos para as perguntas que eu marquei aqui, que nós consideramos bem interessantes. Foi feita a seguinte pergunta para Mozart: como espírito imortal, tem a alma a consciência do ato da morte, a consciência de si mesma ou do eu imediatamente após a morte? E a resposta é a seguinte: a alma nada sabe do passado e não conhece o futuro senão após a morte do corpo. Então, vê sua vida pretérita e suas últimas provas. Escolhe sua nova expiação para uma nova existência, bem como a prova a passar. Então, ele está mostrando o seguinte, que quando porque a pergunta é exatamente, tem a alma consciência do ato da morte, a consciência de si mesma e do eu imediatamente após a morte. Não é um tempo depois, é imediatamente. E a doutrina espírita já nos mostra que não é assim. Que quando nós desencarnamos, nós ficamos naquele estado de perturbação por um tempo, até que ocorra o despertar e nós tenhamos completa consciência da nossa nova condição espiritual. E aí consigamos compreender o nosso passado, aquilo que nós ainda precisamos viver, as nossas imperfeições, podemos compreender tudo depois desse despertar, mas isso não acontece imediatamente após a morte. Por isso que ele diz: a alma nada sabe do seu passado e não conhece o futuro, senão após a morte do corpo. Quando ele diz senão após a morte do corpo, é senão somente quando todos os laços todos os laços fluídicos que ligam o espírito àquele corpo se dissipam. Só quando o espírito realmente se desliga completamente da matéria e se percebe espírito imortal e na erraticidade, é que ele tem esse conhecimento. Aí foi quando ele diz, quando ele desperta, quando ele se reconhece, aí ele vê sua vida pretérita, suas últimas provas, pode escolher sua nova expiação, as suas provas. Aí ele tem essa autonomia, esse entendimento, essa individualidade, certo? Uma outra pergunta muito interessante é a seguinte: depois da morte, acha-se a alma desligada de todo elemento, de todo laço terrestre? Resposta: de todo elemento, não. Tem ainda um fluido que lhe é próprio, que extrai da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação. Ele está falando do que, meus amores? Do corpo perispiritual. O corpo perispiritual não é exatamente ainda formado pelo fluido extraído da atmosfera do nosso planeta e que nos permite manter a nossa aparência no plano espiritual? Por isso que ele diz, é desligada de todo o laço terrestre, de todo elemento? Ele diz que não, porque o perispírito ainda é de uma demonstração
desse laço terrestre, ok? Fala daquela visão retrospectiva que a alma tem de toda a sua vida durante a morte. Então ele diz: abarca a alma num relance retrospectivo o conjunto de sua vida passada? E aí diz a espiritualidade, diz Mozart, sim, para servir a sua vida futura. Então esse relance retrospectivo pode ser tanto na hora ali próximo do momento da morte, no intuito de relembrar tudo aquilo que fez da sua vida passada, no decorrer da sua experiência reencarnatória, para que isso possa servir-lhe para a vida futura, ok? Então é nesse sentido que nós entendemos, mas ele também pode ter esse conhecimento já na erraticidade. Lá também ele pode ter acesso a essas informações passadas para que ele tudo possa compreender para o futuro. O que mais que nós destacamos aqui? Que Mozart fala, na verdade, que o espírito, a alma, na erraticidade, consegue perceber o objetivo da vida terrena, o significado da reencarnação, que compreende a necessidade de depurar-se para chegar ao infinito, que há no espírito o desejo de purificar-se para atingir mundos bem-aventurados. Então, que a alma tem mais conhecimento, entendimento, compreensão daquilo que precisa galgar, daquilo que precisa percorrer para chegar à evolução. Diz o seguinte, é feita outra pergunta bem relevante aqui. Como potência progressiva, é a inteligência que nela determina a marcha ascendente? E a resposta diz: são sobretudo as virtudes, principalmente o amor ao próximo, mostrando que o que efetivamente faz com que o espírito progrida, a potência progressiva, pergunta: o que realmente é uma potência para a progressão do espírito? É a inteligência? E a resposta diz: sobretudo virtudes como o amor ao próximo, principalmente o amor ao próximo, mostrando que amar, fazer a caridade, vivenciar a caridade é o que verdadeiramente impulsiona o espírito para a frente e não essencialmente a inteligência, embora o espírito, para ser perfeito, precise evoluir em todos os aspectos. E aí, ele ainda destaca aqui nessa pergunta que ele destaca não, ele ainda diz que ele habita Júpiter, certo? Que ali ele desfruta de uma grande calma, que ele ama a todos aqueles que o rodeiam e que lá eles não têm ódio, como nós já tivemos a oportunidade de estudar quando nós falamos já em aulas anteriores sobre o planeta Júpiter. E assim ele finaliza a primeira comunicação. Há outras perguntas, importante vocês estudarem, vocês lerem, destacamos aqui aquelas mais relevantes. E na sua segunda palestra, ele vem essencialmente falar da música espiritual. Segundo o que nos consta, o interpelante era um músico e por isso é sobre a música que eles falam. E o que eu vou destacar aqui é exatamente o que Mozart fala da música em Júpiter, no local, no planeta onde ele habita, que é simplesmente sensacional ouvir ele falar sobre a música, e isso nos inspira. Então, ele diz o seguinte: no planeta Júpiter, onde habito, há melodia em toda parte, no murmúrio das águas, no ciciar das folhas, no canto do vento, as flores rumorejam e cantam. Tudo produz sons melodiosos. Sê bom, alcança esse planeta por tuas virtudes. Bem escolheste, cantando Deus. A música religiosa auxilia a elevação da alma. Como eu gostaria de vos poder inspirar o desejo de ver esse mundo onde somos tão felizes. Ali somos todos caridosos, tudo é belo. A natureza tão admirável, tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Coragem, coragem!
Acreditai em minha comunicação espírita. Sou eu mesmo que aqui me encontro. Desfruto o poder de vos dizer aquilo que experimentamos. Posso vos inspirar bastante o amor ao bem, a fim de vos tornardes dignos dessa recompensa, que nada é em comparação com outras a que aspiro. Mostrando-nos, incentivando que vale a pena ser bom, para que nós possamos um dia usufruir das belezas do planeta, como ele aqui coloca. Ele ainda diz mais, ele diz que a música em Júpiter não é como a música do nosso planeta. Ele diz, é divina a música deles. Ele fala, luta, tem coragem, não temos instrumentos, são as plantas e os pássaros, os coristas. O pensamento compõe e os ouvintes gozam, sem audição material, sem o concurso da palavra. E isso a uma distância incomensurável. Nos mundos superiores, isto é ainda mais sublime. Então, ele vem aí realmente nos incentivando nesse sentido, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos evoluir. Aí ele reforça que lá eles vivem entre 300 e 500 anos, falam realmente que não há o estacionamento do espírito, que o espírito sempre pede para reencarnar enquanto precisa crescer e evoluir, que o espírito precisa caminhar, ascender na escola da evolução. E aí depois ele ainda traz algumas orientações para o espírito que o invoca, para que ele possa acalmar seu coração, porque ele, segundo coloca aqui, ele é muito agitado. Então ele diz que para que ele possa se acalmar, ele precisa ter essa vontade sincera de desviar o seu pensamento daquilo que não é bom, direcionando para o trabalho. Então ele diz, trabalha. O trabalho vai desviar teus pensamentos daquilo que não é bom e vai ajudar a trazer-te a calma que tu tanto anseias. Então, e aí ele ainda diz que sempre que ele precisar, pode evocá-lo, que ele vai estar perto, que para ele é um prazer estar junto. Enfim, tudo que o Mozart coloca aqui, tudo que ele puder fazer para ajudar, ele fará, porque os espíritos bons fazem isso, certo? E ainda ele finaliza a sua comunicação dizendo, acreditai-me, acreditai que lá em Júpiter estou, sou feliz, crede que há mundos acima do vosso, crede em Deus. Mais uma vez nos mostrando como que há, sim, mundos mais felizes e que nós podemos, se nós lutarmos, se nós nos esforçarmos, ter merecimento para também um dia habitar esses mundos. E nós iremos habitar no momento certo, na hora certa. E por fim, meus queridos amigos, nós vamos para o item o espírito e os herdeiros. E aqui, na verdade, é mais também um depoimento de uma comunicação mediúnica que ocorreu através de fenômenos físicos, tá? Onde havia, na realidade, 2 espíritos foram evocados, e um casal foi evocado, que aqui coloca o senhor M e a senhora G. O que aconteceu? O esposo, o senhor M, quando ele faleceu, tá? De verdade, eles tinham, diz aqui, que eles eram muito afortunados durante a sua existência, tinham muitos recursos. O marido, na verdade, do qual provinha a fortuna, não tinha filhos. E ele deserdou os seus parentes próximos em favor da família da mulher, falecida pouco antes dele. Então, o que aconteceu? Quando a esposa faleceu, ele já deixou, ainda estava em vida, deixou todos os seus bens para a família da esposa e não para os seus parentes mais próximos. Depois ele faleceu. E aí, nessa comunicação, ambos se fizeram presentes, o marido e a esposa, e entre os encarnados, provavelmente foram eles até que pediram ou evocaram esse casal,
falecido, mas enfim, aqui não consta muito bem essa informação, mas diz que dentre os encarnados estavam duas senhoras deserdadas por esse familiar falecido, pelo marido. E ainda, além das duas senhoras deserdadas, o marido de uma delas estava presente. Então vejam que o marido não havia deserdado os parentes próximos para dar a herança para a família da mulher. Então essas duas senhoras que foram deserdadas e mais o marido de uma delas estava presente. Então eles estavam chateados, porque esse familiar não deixou a herança para eles, e sim para a família da esposa. E aí diz o seguinte: o marido da senhora deserdada, que eles colocam aqui como senhor, designam pela letra R, ele diz assim para o espírito do marido, que era o dono do dinheiro: como ousais vos apresentar aqui depois do escandaloso testamento que fizestes? Depois, exaltando-se cada vez mais, acabou por lhe dizer injúrias. Então a mesa deu um salto e atirou a lâmpada com força na cabeça do interlocutor. Aqui não era uma comunicação psicográfica ou psicofônica através da fala, era através dos fenômenos de efeitos físicos. Então, cada batida da mesa representava uma letra do alfabeto. E assim a mesa ia batendo, eles iam verificando qual letra do alfabeto representava aquele número de batidas e eles iam formando a mensagem, tá? Por isso que ele fala aqui bastante da questão da mesa. E aí, depois que o marido da mulher deserdada foi atingido com a lâmpada, ele se aquietou um pouco da cólera dele, e aí os espíritos disseram o seguinte: vimos dar-vos conta dos motivos de nossa conduta. Vieram explicar por que eles não deixaram ele vir explicar, por que não deixou a riqueza para os outros familiares dele, sim para a família da esposa. E diz aqui: as respostas eram dadas por meio de pancadas, indicando as letras do alfabeto. E aí a resposta foi a seguinte: a senhora R e sua irmã eram bastante ricas e podiam privar-se de sua parte da herança. Outros eram maus e outros, enfim, deveriam sofrer aquela prova. Por tais motivos, aquela fortuna convinha mais à sua própria família. Ou seja, isso aqui foi a própria esposa do senhor M. Foi a senhora G que deu a resposta. Então, a senhora G disse que a família dela foi beneficiada porque as duas senhoras deserdadas eram ricas também, não precisavam do dinheiro. Outros eram maus, então não podiam, não mereciam ser beneficiados com aquele recurso. E outros precisavam passar por aquela prova. Então, por isso, a família dela foi beneficiada. E aí eles falam ainda o seguinte, que depois da morte dela, um espírito mais elevado intuiu, inspirou o marido no que tange ao testamento, ou seja, ele foi intuído pela espiritualidade superior a assim agir, não deixando a fortuna para os seus entes próximos, e sim para a família da esposa, exatamente por conta dessa situação que ela coloca aqui. Então, o senhor R, que era o marido de uma das deserdadas, não se satisfez com a explicação e despejou sua cólera em reproches injuriosos. Então a mesa agitou-se violentamente, pulou, bateu fortes pancadas no assoalho e atirou mais uma vez a lâmpada sobre o senhor R. Depois, mais calmo, o espírito procurou persuadir a todos, após a sua morte, que ele tinha sido informado de que um espírito superior tinha realmente ditado aquele testamento e que assim precisava ser. Então ele estava explicando que precisava ser,
que embora ele tenha feito assim, quando ele desencarnou, ele soube que ele tinha sido intuído por um espírito superior. A necessidade era essa, tá? O senhor R e as senhoras, vendo a inutilidade de uma contestação, acabaram perdoando-o sinceramente. Logo, a mesa se levantou para o lado do senhor R, desceu brandamente junto ao seu peito, como que para o abraçar. E as duas senhoras receberam a mesma demonstração de agradecimento. Então vejam tudo isso através da manifestação das mesas que batiam quando ele estava com raiva, quando os espíritos também estavam chateados, depois fazendo menção de agradecimento e de abraço. O que mostra aqui é o que Kardec nos diz. Mostra claramente a presença de uma outra inteligência. Ele diz aqui: isso prova mais uma vez, e sem possível contestação, a existência de um elemento inteligente e invisível, agindo individual e diretamente sobre nós, tá? E aí, realmente, ele finaliza a sua comunicação dizendo ainda que sobre a morte dele, porque o senhor R, que era o marido de uma das deserdadas, disse que ele em vida não tinha feito bem a ninguém e que ninguém chorava a morte dele. E ele diz que havia sim uma mulher que morava na rua tal, ele deu o endereço dela, que ela de vez em quando, algumas vezes, pensa em mim, porque algumas vezes lhe dei alimento, roupa e aquecimento. E que depois eles foram até o endereço que ele havia dito e confirmaram que lá realmente habitava a mulher que ele havia comentado. E interessante é que o endereço que ele deu, era um endereço que ela passou a residir após a morte dele. Ou seja, não era um endereço que ele já conhecia enquanto estava em vida. Era um novo endereço dela depois que ele havia desencarnado e, de fato, ela ali estava. Então, assim finalizamos, na verdade, as considerações desse momento, trazendo mais orientações, mais vivências e casos interessantes aqui da nossa Revista Espírita de 1858. Espero, meus queridos amigos, que você tenha gostado. Se você gostou, curta o nosso vídeo. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que nós vamos responder para você. E se você acha que o vídeo será útil a alguém, pode compartilhar. Fique à vontade para compartilhar o nosso link. Meus amores, meus queridos amigos, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.